Senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ontem me encontrei com um consultor, um dos homens que tem uma empresa de consultoria mais importantes do Brasil. E ele fazia um grande elogio ao ministro Antônio Palocci. Dizia que o ministro Antônio Palocci, na área de economia, é aquele que sabe fazer 2 e 2, 2 mais 2 se tornarem 6, porque se tornarem 4 todos sabem. E hoje também encontrei um ex-funcionário da casa que fala: senador, que coincidência, eu volto aqui, o senhor está falando do mesmo tema de 2005 e de 2006. Mas o que me traz aqui, senhora presidente, o que me traz aqui, senhores senadores, é uma representação que os líderes do DEM, do PSDB, senador Álvaro Dias, do PPS, senador Itamar Franco, e por ele mesmo, o senador Randolfo Rodrigues, uma representação que nós estamos apresentando ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República, para que investigue uma notícia trazida pelo jornal Folha de São Paulo sobre suposto enriquecimento ilícito do ministro Antônio Palocci, da suposta prática de improbidade administrativa. Trago as razões dessa representação, senhora presidente, e reproduzo em parte, senador Agripino Maia, o artigo da jornalista Andresa Matais e também do jornalista José Ernesto Credendio. Dizem eles, que o chefe da Casa Civil comprou apartamento de 6,6 milhões antes de assumir e que o imóvel foi registrado em nome de empresa que o ministro criou para dar consultoria quando era deputado federal. Na matéria, veicula-se que semanas antes de assumir o cargo mais importante do governo Dilma Rousseff, o ministro Palocci, da Casa Civil, comprou um apartamento de luxo em São Paulo por 6,6 milhões de reais. E que antes disso, Palocci adquiriu um escritório na cidade por 882 mil reais. E que os dois imóveis foram comprados por uma empresa da qual ele, Antônio Palocci, detinha 99,9% do capital. Diz também a entrevista, e prova a matéria, que Palocci tinha em 2006 declarado à Justiça Eleitoral um patrimônio estimado em 375 mil reais. Portanto, o senador Antônio Palocci, nesse período em que foi deputado federal, aumentou o seu patrimônio cerca de 20 vezes. Vale lembrar que, nesse período, deputados e senadores receberam um salário bruto de 974 mil reais, o que, por si só, seria impeditivo para que ele adquirisse tais imóveis. Palocci alegou, em nota, que as compras foram feitas com os recursos de sua empresa, a Projeto Administração de Imóveis. E o ministro da Casa Civil não quis identificar seus clientes, nem informou o faturamento da empresa. Segundo consta da matéria, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, essa empresa, Projeto, foi registrada como consultoria e virou administradora de imóveis 2 dias antes de Palocci chegar à Casa Civil. Ora, a empresa tem como sede o escritório que Palocci comprou antes do apartamento e que foi adquirido no dia 11 de dezembro de 2009 e fica numa das áreas mais nobres de São Paulo, Avenida Paulista. O apartamento dele fica perto dali nos Jardins, também bairro nobre da Zona Sul.
Palocci comprou... 2 minutos para encerrar, senador. Senhora presidente, Pois... peço a Vossa Excelência um pouco de tolerância. Tinha combinado com o nosso senador presidente José Serra, pela relevância que... José Serra. Infelizmente. A estratégia não tá é o ótima. José Serra. Mas o nosso presidente Sarney, peço a Vossa Excelência que tenha essa tolerância conosco, farei a representação e depois também alguém do governo terá o mesmo tempo, se Vossa Excelência concordar. Se nós cumpríssemos esse acordo, eu poderia externar o meu pensamento e em seguida alguém do governo também poderia fazer. Pois não, senador. Então, segundo a reportagem, Palocci comprou o apartamento direto da construtora e pagou o imóvel em 2 parcelas, uma de 3,6 milhões de reais e outra de 3 milhões de reais. E a propriedade, esse apartamento, foi registrado no nome da empresa em 16 de novembro de 2010. Segundo os vizinhos, o ministro Palocci mora atualmente no apartamento. E os moradores do prédio pagam taxa de condomínio de R$ 3.800. Vale lembrar que na autobiografia intitulada Sobre Formigas e Cigarras, lançada em 2007, o ministro Palocci se descreveu como um homem de poucos bens e manifestou indignação com boatos que circularam sobre suas finanças pessoais no passado. Veja que o ministro Palocci deixou o cargo em 2006, depois do envolvimento no escândalo da violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. Em 2006, é bom que se recorde, o ministro Palocci vivia numa casa em Ribeirão Preto, no interior paulista, e em sua declaração à Justiça Eleitoral, ele estimou em R$ 56 mil o valor da casa, que ainda pertence a... Calculam que o imóvel vale algo hoje em torno de R$ 550 mil. Palocci disse que os 2 imóveis registrados em nome da sua empresa Projeto foram adquiridos com recursos que sua empresa recebeu no período em que atuou como consultoria, quando ele exercia o mandato de deputado. Tais informações, prestem atenção no que disse o ministro Palocci em nota, foram registradas junto à Comissão de Ética Pública da Presidência quando da nomeação do ministro. É isso que diz a nota, que a comissão foi informada desses registros, portanto, dos bens do senhor Palocci. A assessoria, aí vem as indagações que todos nós gostaríamos de saber do ministro Palocci. A assessoria preferiu não indicar as empresas para as quais a Projeto deu consultoria. Não informou quem era responsável pela prospecção de clientes, como era a sua rotina e quais as atribuições que Palocci exercia na firma. Ora, todo mundo que estuda numa escola gosta de dizer, eu estudo na escola tal. Todo mundo que tem como cliente um advogado diz, olha, eu sou cliente do Márcio Tomás Bastos, eu sou cliente do Cacá, eu sou cliente do Toron. E o advogado também diz claramente quem são os seus clientes. Então, a estranheza nossa, e daí grande parte da representação vem aí, por que é que o ministro Palocci está se recusando a dizer quem são os seus clientes? Por que ele não diz o quanto recebeu desses clientes? Senador, vamos dar o tempo de 10 minutos, que o tempo regimental, o senhor está falando não como liderança do seu partido, mas por questão de ordem. Questão de ordem é algo diferente. Mas vamos dar 10 minutos, então vamos fazer mais 2 minutos para o senhor encerrar a fala. Compramos esse acordo com o presidente Sarney, eu falo, em seguida, pelo mesmo prazo, falo o governo, eu só quero concluir, porque isso aqui já foi representado à Procuradoria-Geral da República. Eu só estou dando conhecimento à nação e aos senhores senadores que
será feito dessa forma. Eu tinha um acordo, liguei para o presidente Sarney e pedi a ele só para ler e que fosse dado igual tempo. E me parece que vai usar esse tempo o senador Humberto Costa pela oposição. Então, gostaria apenas de concluir, pediria a Vossa Excelência o tempo necessário e, em seguida, a situação fala pelo mesmo tempo e dá a sua versão sem nenhum problema. Só gostaria de concluir essa fala, senhora presidente. Então, também o que nos causa estranheza é que o ministro não deu informações sobre o faturamento, os lucros obtidos pelo projeto, não quis discutir como conciliava suas atividades de deputado com as suas atividades de consultor, também não esclareceu por que mantém, ao fim, depois da consultoria, né, uma empresa para administrar apenas 2 imóveis que, na realidade, são seus. O ministro Palocci usou para registrar as 2 propriedades que adquiriu nos 2 últimos anos, né, essa empresa que hoje é uma administradora de imóveis. Mas, pasmem os senhores, nem a única pessoa que atende o telefone lá no escritório sabe dizer qual é a atividade do escritório. A reportagem da Folha de São Paulo ligou por 2 vezes para a sede da empresa chamada Projeto Senador Agripino e indagou da funcionária que se denominou Rita, né? Indagou a ela, senhor presidente Sarney, o que a empresa faz, ou o que ela fez no passado, ela não sabe. E segundo, respondeu categoricamente, não faz administração de imóveis, que é, afinal de contas, o que a empresa deveria estar fazendo hoje, porque a alteração do seu contrato social aconteceu no mês de dezembro. Então, se nem a servidora que trabalha lá pode dizer o que faz a empresa, o que é que efetivamente faz essa empresa lá? Então, indagada, mais uma vez, ela não soube dizer efetivamente o que fazia. Muito bem, a empresa também tem um sócio. O sócio se chama, senador... Só para concluir, senhor presidente, logo em seguida, então esse sócio é um sócio minoritário, um economista que se chama Lucas Martins Novaes, que, no entanto, está estudando na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, onde foi localizado pela Folha, contactado por e-mail, por telefone, não deu resposta. Mas a Projeto tem capital de R$102 mil, senador Jarbas Vasconcelos. R$101.960 do deputado ministro Palocci, hoje ministro Palocci. Vossa Excelência permite, senador? E o R$40 do senhor Lucas. Permito a parte a Vossa Excelência. Sua parte permite também, senhor presidente. Em seguida, permito a parte a Vossa Excelência. Desculpe-me interromper Vossa Excelência, mas... primeiro eu quero me incorporar à denúncia que Vossa Excelência fala. Vossa Excelência iniciou a sua oração dizendo que falava em nome dos partidos. Infelizmente eu sou um dissidente do PMDB e gostaria, se fosse possível, com sua benevolência, assinar a representação que Vossa Excelência acaba de formalizar. Com o maior prazer, Excelência. Senador Agripino. Senador Demóstenes, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência rapidamente sobre a oportunidade do pronunciamento. Senador Demóstenes, qualquer pessoa tem o direito de constituir patrimônio, qualquer pessoa. Agora, homem público, como Vossa Excelência, como eu, como ministro Palocci, se constitui um patrimônio rápido, como a da Folha de São Paulo informou, sob a forma de denúncia, em 4 anos multiplicou por 20 o patrimônio, o homem público tem a obrigação de esclarecer. Foi com consultoria? Consultoria prestada a quem? Em que circunstâncias? Envolvendo quem? Para que fique claro
Se houve tráfico de influência, não houve tráfico de influência, porque é isso que a sociedade quer. Nada mais do que isso, e acho que é o intuito de Vossa Excelência ao endereçar ao Ministério Público o pedido de investigação. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência presta um bom serviço à democracia brasileira. A Comissão de Ética respondeu, o ministro Palocci disse que estava registrado na Comissão de Ética. O presidente da comissão, ministro aposentado do Supremo Sepúlveda Pertence, contou que Palocci não fez menção ao apartamento de 6,6 milhões e ao escritório de 882 mil adquiridos pela sua empresa. Então, o ministro Sepúlveda Pertence desdisse o que disse em nota o ministro Palocci, o que já é, no mínimo, uma incongruência. Mas o deputado, mas o jornalista Ricardo Noblar faz algumas perguntas que acho que são pertinentes. Vossa Excelência, me concede uma parte, Excelência. Concede uma parte, Excelência. Senador... Vossa Excelência tinha o direito de permitir ou não permitir uma parte, mas o tempo de Vossa Excelência está... Eu só peço a Vossa Excelência tolerância, como eu falei com Vossa Excelência no... A tolerância da mesa tem sido, porque Vossa Excelência já está falando há 24 Muito obrigado. Eu tolero só mais um pouco para eu concluir, porque o governo também pode dar até o mesmo tempo. E Vossa Excelência já foi tolerante outras vezes e o fez em bona parte. Que o faça novamente. Conceda a palavra a Vossa Excelência. Queria parabenizar também Vossa Excelência pelo pronunciamento e depois da ordem do dia, eu vou falar pela liderança do PSOL para também trazer alguns elementos dessa questão, mas de antemão eu queria anunciar a Vossa Excelência que nós gostaríamos de assinar com muito prazer, senadora a Marina. representação à Procuradoria e também, desde já, anunciar que nós gostaríamos de trazer o ministro Palocci à Comissão de Meio Ambiente, Direito do Consumidor e Fiscalização e Controle, convocando para prestar os esclarecimentos necessários à elucidação deste caso. Então, eu estou apresentando também um requerimento nesse sentido, que eu acho que vem colaborar para que esta casa não fique apenas com as informações de uma carta que todos os senadores e as senadoras receberam do ministro Palocci. Agradeço a Vossa Excelência. E também subscreverei o requerimento de Vossa Excelência. Conceda a palavra ao ilustre senador Pedro Taques. Senhor presidente, senhoras senadoras, na República, senador Demóstenes, as autoridades públicas devem prestar contas dos seus atos. A Constituição da República estabelece o princípio de presunção de inocência. No entanto, nós, homens públicos, temos relativizada a nossa intimidade. A imprensa está 24 horas nos olhando. E isso é bom para a coisa pública. Nós precisamos da explicação do ministro Palocci. Eu não vou assinar esta representação ainda, mas nós precisamos de uma explicação. Sem pré-julgamentos, mas nós não podemos, como senadores da República, prejudicar os inimigos, nem beneficiar os amigos. Na República, a coisa pública tem que ser respeitada. Daí, eu me associo à preocupação de Vossa Excelência, senador Demóstenes, mas eu, como senador da República, não posso me omitir e solicitar informações. Vamos aguardar, em 2 dias, o ministro de Estado ainda não teve tempo de trazer os esclarecimentos, mas esta casa tem a obrigação constitucional de saber o que efetivamente ali ocorreu. Senador Jaime Campos.
Senador Demóstenes, por favor, colabore com a mesa. Concederei a Vou concluir última já, senhor parte presidente, serei e em breve. seguida concluirei. Não poderíamos deixar de hipótese alguma, senhor presidente, de manifestar em relação, naturalmente, o pronunciamento do senador Demóstenes diante do fato, sobretudo, eu entendo, senador Demóstenes, que é dever do ofício do ministro Palocci vir esclarecer, não só para o Senado, mas, sobretudo, para a sociedade brasileira, diante desta denúncia. De maneiras, eu acho que a senadora Marinó já disse que vai convidá-lo ou convocá-lo para vir na comissão. Eu achei muito importante esclarecermos diante dos fatos e, sobretudo, eu entendo que o próprio ministro Palocci, ele quer esclarecer se de fato ele está com a verdade. Portanto, eu quero, desta oportunidade, senador Demóstenes, dizer que me solidarizei com Vossa Excelência. Eu acho muito pertinente a sua fala da tarde de hoje. Eu imagino que os demais senadores também têm quase a obrigação de manifestar, independente da questão de siglas partidárias. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço, senhor presidente. Vou concluir, não vou conceder mais a parte. Peço apenas a tolerância para encerrar meu ciclo de pensamento. Jornalista Noblar indaga. Quais foram os clientes de Palocci? Quanto recebeu cada um deles? Qual a natureza da consultoria prestada? Seus clientes tinham negócio com o governo? Palocci simplesmente não responde. A Lei 8.429 é taxativa. Tem os seus artigos que falam em improbidade administrativa, em enriquecimento ilícito. Ora, também a jurisprudência é muito folgada no Brasil ao dizer quase sempre, se há um determinado rendimento declarado e há um patrimônio incompatível com aquele rendimento, presume-se que haja ali enriquecimento ilícito. Presume-se que o cidadão investigado, aquele que está sendo processado por improbidade, que ele não adquiriu os seus bens de uma forma correta, de uma forma republicana. Então, o que nós estamos pedindo aqui, senhor presidente, para abreviar? Como o deputado ficou silente, não disse uma palavra, o ministro não deu explicações públicas, não quis vir a público dizer efetivamente como adquiriu esses bens. Ao contrário, na nota que ele solta, senhor presidente, ele diz o seguinte: todas as informações, o assessor dele, todas as informações relacionadas à evolução patrimonial do ministro Antônio Palocci constam de sua declaração de renda pessoa física. E aí vem noticiando dessa forma: o ministro não reside no imóvel citado, que também contradiz o que está na matéria. E diz ele: não há nenhuma vedação que parlamentares exerçam atividade empresarial, como o atesta a presença de advogados, pecuaristas e industriais no Congresso. Mas quem foi que disse que está vedado ao ministro Palocci ganhar dinheiro? Quem foi que disse que está proibido o ministro Palocci de receber pela consultoria? Agora, é como disse... Senador Demóstenes, eu peço a Vossa Excelência que conclua o seu discurso. Vou concluir. É como disse... Já foi presidente de comissão e sempre dirigiu com muita rigor e administrou bem o tempo dos oradores. É um apelo que faço a Vossa Excelência. Vou concluir. Então, o que disse o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil? Disse o que todo mundo aqui está pensando, que aparentemente o ministro Palocci se enriqueceu ilicitamente. E por que está todo mundo pensando isso aqui? Porque ele simplesmente não apresenta seus documentos, ele não apresenta os seus argumentos. Ninguém discorda que o ministro Palocci pode ter ganhado esses recursos honestamente. É difícil um enriquecimento tão rápido. Mas venha a baila, não por intermédio de alguém, soltar notinhas que não justificam coisa alguma. Queremos saber qual é o patrimônio do ministro Palocci. Queremos saber como é que ele ganhou esse dinheiro. É justo, como disse o senador Pedro Tales. Só para concluir, me dá mais um minuto, presidente. Vossa Excelência está seguindo aquela norma do orador que fala, quando vou concluir, fala mais 20 minutos. Se me desse, eu falaria, porque o assunto é vasto. Mas o que nós queremos, todos nós que assinamos, primeiro, foi dada uma oportunidade ao ministro. Ministro, por favor, traga
traga os documentos, se justifique. O próprio senador Suplicy veio aqui e disse que mereciam, que esse assunto merecia ser melhor esclarecido. O Procurador-Geral da República, ainda hoje à tarde, senhor presidente, veio dizer: precisamos olhar com lupa o patrimônio dele. E é isso que nós queremos. Por que o ministro está se recusando a trazer esses dados? Então, daí a representação por enriquecimento ilícito, senhor presidente, para que ele esclareça. Se ele não fizer, que o Ministério Público faça. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Pela ordem, senador Álvaro Dias. Senhor presidente, as instituições públicas